Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Porque sempre a gente tem que dar graças a Deus, né? Muitos já fizeram o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo e já partiu, né? Então tem que dar graças a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Até o dia que Ele quiser, nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre esse assunto, valorize a sua alma. Então, para a gente valorizar a alma, nós também temos que saber o que é essa alma, né? Vamos saber o que é essa alma, porque muitas pessoas, às vezes, não procuram valorizar porque não sabem o que é a alma, né? Então, hoje nós vamos falar o que é essa alma. Eu creio que depois de ouvir, eu creio que muitas pessoas, até pessoas que... Nós estamos pregando aqui, irmãos, não é só para a igreja aqui local, nós estamos pregando para muitas pessoas ao redor do mundo. Essa voz aqui vai no mundo inteiro. E às vezes tem pessoas que estão afastadas, quem sabe ouvindo uma mensagem como essa, quem sabe retorna. Muitas pessoas estão fracas, quem sabe cria mais ânimo, né? Então, por isso que nós vamos fazer assim. Então, ler a Escritura. E nós vamos ler no livro de Ezequiel. Os irmãos vão notar que quando essa Escritura aqui, e Deus está falando, todas as almas são minhas. E aí os irmãos eu vou explicar para os irmãos o que é essa alma. Porque toda alma é dele, porque foi uma criação dele. Então, todas as almas é dele. A alma que pecar, essa morrerá. Então, vamos ler. Vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 4. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos ainda em Romanos capítulo 5. Porque o caso do provérbio aqui é o caso que muitas pessoas acham assim, mas o pai errou, o filho vai pagar. Nesse sentido aqui não, sabe? Você pode pagar alguma coisa na carne, mas a alma não. A alma depende de você. Depende da pessoa. Depende de cada um, tá? Não é o pai errou e o filho vai pagar por isso, não. O pai errou, ele vai pagar por aquilo. O filho errou, vai pagar por aquilo, tá? É por isso que Deus falou assim, eu não quero ver mais esse provérbio aqui, sabe? Um come uva e depois o dente do outro vai ficar sensível, não. Sabe? Se comeu a uva, quem comeu a uva, o dente dele é que vai ficar sensível. Tá? Então vamos aqui em Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos ler de novo. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Passou para todo mundo, tá? Mas existe um sangue que te tira dessa problema, né? Então, existe já uma expiação que Ele mesmo fez. Deus, o Criador, fez. Então, vamos orar. E vamos lembrar das pessoas que estão afastadas, lembrar das pessoas que estão doentes, sabe?
Lá em Sarzedo mesmo tem uma família, praticamente a família toda doente, sabe? O irmão Zé, a esposa, a filha, sabe? Oração para a libertação de José Alves e filhos, sabe? Então nós vamos orar também, é uma aqui. E vamos orar, aqui tem pedido aqui, nós vamos orar e vamos crer, sabe? Vamos crer. Muitas pessoas recebem a cura, não está aqui, ouvindo a palavra, eles recebem a cura. Então isso é a mesma coisa, vocês que colocaram o nome aqui, ó, creia que Deus conhece todas as coisas. Vocês podem sair daqui, se veio buscar cura, vocês vão sair curados. Se veio buscar salvação, a salvação depende de ouvir e aceitar a palavra também. Então vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Meu Deus, quantas oportunidades o Senhor tem dado a nós, quantas vezes nós ouvimos a Tua palavra, quantos milhares de pessoas que já ouviu a Tua palavra, Senhor, e não quis ficar do lado daquele que pode salvar. Meu Deus, mas nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda as nossas famílias. Ajuda, meu Deus, as pessoas que estão afastadas, muitas pessoas que ouvem a Tua palavra. Quem sabe está ouvindo agora, tem filhos que não estão mais congregando, Senhor, não estão mais na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, faça com que eles retornem, Senhor, porque é muito mais tarde do que nós pensamos, Pai. Por isso nós estamos aqui pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Fala, Senhor, no profundo do coração de cada um. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso queremos pedir ao Senhor, não só por nós, Senhor, mas para todos aqueles, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, que estão ouvindo essa igreja. Meu Deus, nós cremos que são os filhos do Senhor, Pai. E nós queremos sair daqui, Senhor, abençoados por Ti. Com certeza que a nossa alma já foi curada, Senhor. A nossa alma já está salva. E nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que nos ajuda, Senhor Deus, a compreender, Senhor, que nós não damos conta de servir a Ti, mas o Senhor já proveu um meio, Senhor. E nós temos que crer dessa maneira. E através dessa maneira, crendo assim, o Senhor nos ajudará, Senhor. Quando estivermos fracos, aí nós podemos dizer assim, eu estou forte porque existe um sangue que fala no meu lugar, Senhor. Meu Deus, ali o sangue de Abel falou, e aqui hoje o sangue do Senhor Jesus Cristo ainda fala mais do que o de Abel. Senhor, ajuda e guarda-nos, ó Pai, debaixo do Teu sangue, Senhor. Nós entregamos todos em Tuas mãos, as pessoas que estão enfermas, Senhor, esses pedidos que estão aqui, neste altar. Meu Deus, visita essas pessoas que estão enfermas, Senhor. Aqueles que não estão aqui, Senhor, pedido que não estão aqui. Mas nós estamos lembrando de pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor. E só o Senhor é que pode velar por aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós nesse mundo, da maneira que está indo, Senhor. Cada dia ele está se tornando pior, Senhor. Mas nós conhecemos e sabemos, Pai, que há um lugar melhor do que esse, Senhor. O Senhor está lutando, meu Deus, para nos tirar da terra, Senhor. Meu Deus, me ajuda, abre os meus olhos, abre os nossos olhos, para compreender as Escrituras, para entender a hora que nós estamos vivendo, Senhor. Ajuda a todos nós, meu Deus, que nós possamos sair daqui abençoados nesta noite, meu Deus, com um desejo maior de servir a Ti, Pai. Perdoa todos os nossos pecados e nos ajuda, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoa a todos vocês.
e também estão ouvindo pela internet. Então, como nós já temos aprendido, eu quero falar exatamente assim para mostrar para os irmãos que muitas pessoas vê falar em alma e parece entender que seria algo como uma nuvem, como um vento, ou algo que não tem forma. Mas eu vou mostrar para os irmãos que a alma é o ser criado, e é por isso que o William Branham sempre fala assim, a alma, o desejo dela é só de servir o Criador. Então, mostrar para os irmãos o seguinte, por que nós temos que valorizar a nossa alma? Porque vocês notaram que a própria escritura que eu li aqui diz assim, todas as almas são minhas, sabe? Todas. Porque quando ele criou aquele ser, deixa eu ler só um parágrafo aqui para os irmãos verem. O que é a alma? Eu já li, mas às vezes os irmãos não estão lembrados. A mensagem Hebreus capítulo 2, deixa eu ler só para os irmãos ver o que é a alma. A alma é a teofania. A alma é aquele ser que já foi criado. Então, todas as almas, todos os seres, todas, um dia, na eternidade, lá na eternidade, no passado, elas viveram diante de Deus. É por isso que a alma, ela não aceita erro. Vocês notam que nós já pregamos isso aqui. A alma, o profeta pregou e dizendo que a alma é como um navio que tem dois comandantes. O comandante de baixo é a alma, que é o subconsciente. Porque lá está dizendo o consciente e o subconsciente. Então a alma é aquele comandante que está lá embaixo. E o comandante de cima dá a ordem, mas quem executa a ordem é o comandante de baixo. Então esse comandante, essa alma, ela não aceita nada errado. Ela quer, porque todas as almas têm uma oportunidade. A minha tem, a sua, de vocês, tem uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? É aceitar. Vocês notam que todos os homens, todo mundo falhou, todo mundo entrou em pecado. Mas o próprio Deus que nos criou nos deu uma oportunidade. Veio da glória, morreu no nosso lugar, para nos livrar desse pecado. Para dizer mais claro, para não deixar a sua alma ir para um lugar terrível. Porque, irmão, nós vamos, eu já só vou mostrando para os irmãos uma coisa. O profeta pregou uma mensagem aqui, a fase presente do meu ministério, ele disse que, olha, nós como seres humanos que estamos aqui, olha, se você, por exemplo, se você é um jovem que não tem um problema, não tem doença nenhuma, não é uma coisa boa viver? É uma coisa, uma maravilha, mas ele diz que se um dia, se você como um salvo partir daqui, não importa a vida boa que você tem aqui, se você partir para o outro lado salvo, você jamais quererá voltar aqui. Porque lá do outro lado é milhares de vezes melhor do que aqui. Aí, agora pense o outro lado. Pense o outro lado. Aí ele diz, lá daquele outro lado, quando a pessoa sai daqui perdida, que ele vai para lá, ele faria tudo para voltar aqui nesse corpo. Ele faria tudo. Porque mesmo que ele viveu com problema aqui, mas aonde ele vai é milhares de vezes pior do que aqui. E ele gostaria de voltar aqui, porque essa posição que eu tenho, essa posição que vocês têm, é aonde vocês podem receber o perdão. Que foi dado a nós este corpo para que Deus pudesse compadecer de nós, da nossa alma, através desse corpo. Desse corpo aqui. Você
só recebe perdão enquanto você está andando em dois pés aqui, ó. Depois que você parte aqui, ó, não tem jeito mais. Então aqui, a nossa alma clama dentro de nós: olha, não faça errado, não faça isso, porque eu já estive num lugar lá no passado, olha, eu gozei eternas coisas ali diante do Criador, e eu não quero ir para um lugar errado. Tá? É isso que nós temos que entender. Então, escute bem aqui a mensagem para os irmãos verem o que é a alma. Porque a alma não é um pensamento, não. A alma é um ser. Porque se fosse um pensamento, né, irmãos? Aí, tudo bem, o pensamento saía voando para lá, não. Mas quando você partir daqui, ou você vai gozar eternamente, ou você vai sofrer milhares de anos. Mas é sofrer. Pense, eu já falei isso aqui uma vez. Pense numa pessoa aqui nesse mundo, sofrendo com câncer, as piores dores do mundo, aqui, sabe? Que terrível é. Mas pense depois sofrer no inferno, sabe? No inferno, assim, saber ir lá, porque chegou lá, olha, irmão, aí vai pensar. Porque às vezes aqui a pessoa viveu aqui, não pensou na alma dele, mas lá a alma vai pensar no corpo que ele viveu aqui. Entendeu agora? Enquanto nós estamos aqui, às vezes nós pensamos só em coisas terrenas. Mas você tem que pensar que sua alma foi criada para louvar a Deus, para honrar a Deus. E ela não quer ir para um lugar ruim, porque ela foi criada lá, e ela é parte dele, porque foi criada, ele criou a si mesmo e depois criou as almas, igual a ele, sabe? Então escute bem aqui, ó, parágrafo 279. Mas a diferença entre o animal e o homem, Deus colocou uma alma no homem e ele não colocou no animal. Então o animal morre e vai. Ele não tem que sair para um outro lugar. Ele morreu, a alma dele é o sangue. Partiu, fica por aqui. Mas a alma nossa é uma teofania. Então vamos lá. Porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Agora vamos ver o que é essa teofania, para mim depois explicar. Vamos aqui. Quero mostrar para os irmãos o que é a teofania. Como ela foi criada. Vamos aqui. Fizeram uma pergunta para o profeta, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Eu quero que os irmãos entendam, porque eu quero falar, explicar, eu quero falar com os irmãos, principalmente quem está afastado. Volte para o seu lugar. Sabe? Não fica vagando, não fica vagando. Entenda que você está tendo uma oportunidade. Essa é a última oportunidade que você está tendo. Deus está falando pela última vez. Tá? Então vamos lá. Parágrafo 269. Aí perguntaram assim: onde estarão os santos depois do milênio, depois de 1000 anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? Eu acho que esta é mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isso. Agora vamos olhar diretamente nela. Agora vamos ver a explicação. No princípio, Deus, voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Quantos sabem disso? Você sabe que a Bíblia diz que aquele arco-íris ali, em Apocalipse 4 diz que Deus tem 7 espíritos. Não que Deus é 7, mas é a forma que Deus trabalha para puxar para si novamente aqueles que são seus, sabe? Aqueles que são seus. Então ele diz, e quando sabe que Deus tem 7 espíritos, absolutamente 7 espíritos,
E havia 7 olhos no cordeiro e assim por diante. Tudo aquilo se ajuntando agora. Porque os teólogos, o mundo conhece e fala muito sobre o Logos que saiu de Deus, mas eles não sabem. Muitas pessoas acham que quando aquele Logos que saiu de Deus, veio de Deus, acham que Jesus era uma segunda pessoa, era um filho criado. Eles acham que aquele Logos era um filho que Deus estava criando para depois criar o mundo. Existe uma doutrina aí dentro da mensagem, que existe 2 pessoas, existe o pai e o filho, e que Deus criou o filho para criar o mundo. Já pensou que ideia? Quer dizer, Deus criou um filho para depois criar o mundo, quando Deus pode criar todas as coisas. E essa ideia é dentro da mensagem, dentro dos próprios pregadores da mensagem. Mas Deus não criou um filho, Deus criou a si mesmo. Vocês vão notar aqui, porque a Bíblia, eu tive uma vez no encontro lá em Vitória, e lá vários pastores sentados, eu sentado até com o irmão Olegário, na época que eu conheci o irmão Olegário, foi lá em Vitória que eu conheci ele. Então eu sentado com o irmão Olegário, nós conversando sobre a mensagem, e havia um grupo de pastores sentados lá e discutindo esse assunto de Gênesis capítulo 1, verso 26. Uns dizendo, olha, eu creio que ele estava falando com os anjos, eu creio que quando eles mesmos citando a verdade, Deus criou, façamos o homem, olha você vê, olha como é que ele estava falando com o anjo. Eles falando, olha, eu creio que ele estava falando com os anjos, mas a Bíblia está escrito assim, façamos o homem a nossa, e criou Deus o homem a sua. Está vendo? Porque Deus é o Criador, Deus é Espírito, e ele já tinha criado um corpo que chama Melquisedeque. Então ele estava falando assim, façamos o homem à nossa imagem, porque ele já tinha um corpo, e esse corpo chama Melquisedeque. E aí ele disse, e criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Ele não criou o homem à imagem de anjo. E não, ele não criou uma imagem de anjo, ele criou uma imagem de si mesmo. Porque Deus é Espírito. Então vamos lá, falando sobre essa criação. Então ele disse, agora quando o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo dessa única grande fonte, a um corpo na forma de um homem. E isso fez o Logos, que nós chamamos de teofania. Entendeu agora? Na criação, para ele criar os seus seres, as almas que diz que é dele, primeiro ele teve que criar uma alma para ele. Criar para ele uma teofania. E quando ele criou aquela teofania, então ele criou todos os seus seres naquela teofania, que é a imagem que ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, ele criou assim, vocês notam que eu já preguei, vocês leem as mensagens, Cristo, o mistério de Deus revelado ali, irmão, só para os irmãos entenderem uma coisa, todos os seres que estavam nessa categoria, e a mensagem aquele dia no Calvário, aí vocês podem ler que vocês vão entender, quando Satanás caiu, o profeta diz, a alma dele pecou, porque ele também tem uma alma, porque ele está na mesma categoria, sabe? Ele está na mesma categoria, e ele viveu aqui na terra, e eu posso provar isso para vocês, que ele viveu aqui na terra. E ele teve um corpo e gerou um filho, através da serpente. Está vendo? E ele viveu aqui nessa terra. E ele
entrou na serpente e gerou um filho chamado Caim, para trazer todos nessa linha dele. Mas o profeta diz, ele vai para julgamento porque a alma dele pecou, ele tem que ir para o julgamento também. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então vocês notam que a mensagem que eu citei, Cristo é o mistério de Deus revelado, vocês vão notar que está escrito lá, que o que ele fez lá foi interromper, quer dizer, ele entrou no meio da família humana e fez um problema entre os humanos lá no céu. Que esses humanos já viveram um dia lá no céu, não nessa carne, mas em teofania. Você crê que você é um corpo que nunca caiu? Esse é esse corpo verdadeiro do qual nós vamos entrar aqui, que chama alma, que muitas pessoas não valorizam, porque, eu estou vivendo aqui, mas para você viver do outro lado uma vida eterna, você tem que viver bem com Deus aqui. Se você viver mal aqui, você vai viver em outro lugar que a alma sua nunca vai querer. Então valorize o que você tem. E o que de melhor que você tem para valorizar? Quer dizer, através da palavra, você só valoriza a sua alma através da palavra, porque a sua alma, ela não quer saber de outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus. Sabe? Às vezes nós, como ignorantes, queremos partir para o outro lado, mas a sua alma sempre te puxa para a verdade. Ela vai te puxar para a verdade, porque um dia ela viveu lá do outro lado. Sabe? Então vamos lá. Aí ele disse aqui, agora se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo é um homem. Agora é aí onde estávamos no princípio. Agora, você não compreende isso agora, mas você estava lá atrás no princípio daquela maneira, quando Deus fez o homem. Está vendo? Agora, nesse corpo aqui, nós nunca podemos chegar, nem pensar. Mas aí o profeta vai explicar aqui na outra mensagem. Ele vai dizer por que Jesus veio aqui nas 3 linhas não veio como nós. Ele veio na linha regular de atributo. Primeiro, ele foi Melquisedeque. Primeiro, ele foi rei de justiça. Segundo, Melquisedeque. Depois, Jesus Cristo. Mas nós deixamos a nossa teofania e viemos em carne. E é por isso que nós não conhecemos todas as coisas. O profeta diz, por que Jesus conhecia todas as coisas? Porque ele veio na linha regular de atributo. E nós deixamos um atributo. Viemos na carne para sofrer tentação e ser provado e depois voltar àquela teofania que Deus fez, criou antes da fundação do mundo. Mas primeiro nós temos que ser testados aqui. Dificilmente as pessoas querem ser testadas hoje. Ninguém está querendo mais. Olha a situação das igrejas lá fora. Quando igrejas que viviam uma vida... As igrejas, as denominações, olha para você ver a situação delas hoje. Por quê? Porque ninguém quer... As pessoas não querem nem saber de ter nome de cristão, mas não. Eles querem viver como o mundo. E tem o homem que coloca eles naquela posição. Mas Deus não quer isso. A sua alma também não quer. A sua alma quer viver uma vida cristã, verdadeira. Mas você tem que obedecer. Que a alma é uma criação de Deus. Você tem que obedecer isso. Aí ele continua. Então ele diz, quando Deus fez o homem em sua imagem, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele o fez uma teofania e ele somente o colocou em carne. Aí ele fala várias vezes, ele o fez em uma teofania e ele apenas colocou em carne.
Aí continua de novo. Quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, Gênesis capítulo 1, verso 28, eu creio que é verso 26, né, na verdade, ali não havia ninguém para lavrar a terra, e Deus havia feito o homem, macho e fêmea, isso é correto, e ninguém para lavrar a terra. Entendeu agora? A primeira criação? A primeira criação não pega uma enxada para lavrar a terra. Entendeu? Aí ele teve que colocar o homem na carne para poder lavrar a terra. Você notou aqui? Quando ele fez o homem à sua imagem, ele não precisava de pegar uma enxada para trabalhar? Não precisava. Você viu que Melquisedeque, em Gênesis 14, ele chegou com uma bandeja de pão na mão para dar para Abraão comer? E ele é uma teofania ali em Gênesis 14. Sabe? Eu estou falando que não precisa. A criação original, aquela criação original, irmão, quando Adão estava ali antes do pecado, Adão tinha o poder da palavra. Ele falava, ele não tinha que fazer nada. Ele ordenava, porque ele era um Deus aqui na terra. Deus é o Deus dos céus e da terra, mas Adão era um Deus na terra. Ele ordenava as coisas e as coisas tinham que obedecer a ele, porque ele era um filho de Deus, sabe? Se nós parássemos um pouco para pensar no que nós somos, não ficaria uma enfermidade no nosso meio. Nada ficava. Mas é porque nós não damos conta ainda de parar para pensar. Quando nós começamos a ouvir, daqui um pouquinho nós envolvemos com outra coisa. E aquilo passa por alto. E nós vamos, sabe, e o rapto já podia ter acontecido há muito tempo e nós ainda peregrinando aqui na terra. E já devia ter, pelo que Deus já fez por nós nesses dias, pelo que Deus mostrou para nós nesses dias, o rapto já devia ter acontecido. Nós devíamos já estar muito mais alto na revelação do que nós estamos. Mas isso é falta também de nós pregadores mostrar isso com mais frequência. Às vezes nós não fazemos. E nós devemos, como ontem eu estava pregando lá em Nova Contagem, sabe? Estava pregando e mostrando esses fatos, né? Que às vezes nós envolvemos muito, irmão. Olha, posso dizer isso e é a pura verdade. O culto vai terminar aqui. Nós vamos para casa, logo nós nem vamos lembrar de nada do que aconteceu aqui. Poucas pessoas lembram. Aí nós vamos envolver com outras coisas. E nós não podemos ser assim. Sabe? E quando nós envolvemos com outras coisas, por certo, o diabo chega e procura te envolver mais e mais nas outras coisas, daqui a um pouquinho você está longe do assunto. Tá? Então vamos lá. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e colocou uma vida animal, na vida animal. Ó. Isso é seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo. Mas você sabe quando Adão lavrou o solo? Em Gênesis capítulo 3, depois do pecado. Mesmo na carne, ele ainda tinha um domínio. Mas quando ele ouviu, através da mulher dele, que ele caiu, Deus tirou ele do jardim do Éden e disse: daqui para frente, a terra vai nascer espinhos e você vai lavrar a terra. Porque a terra não tinha espinho, porque espinho é o tipo do pecado. E não havia pecado na terra. A terra que Deus colocou na mão de Adão não tinha pecado, nem espinho tinha. Em Gênesis 3, quando ele caiu, Deus tirou ele do jardim do Éden e disse, leia depois que os irmãos vão entender, e disse, agora você vai lavrar a terra, porque agora você vai suar para dar conta dos seus 70 filhos que você vai gerar. Tá? Então, veja, aí ele disse aqui, pudesse lavrar o solo.
pudesse tocar. Aquela teofania não toca, ela não vê, isso não é, por isso que eu estou falando, porque às vezes você lê uma parte da Bíblia sem entendimento. Não é, porque aqui, se a nossa teofania tivesse aqui, ó, não adiantava nada. É como se chegasse uma pessoa de outro país e ficasse aqui, você não entendia e ela não entendia nada na nossa linguagem. Ela está em outra dimensão, tá? Por isso que ele está mostrando aqui, ó. Olha aqui, escute bem aqui, ó. Aquela teofania não toca, ela não vê, prova, cheira, ouve, esse sentido que nós temos. Então Deus colocou o homem ali mais abaixo a fim de tocar e sentir. Aí nós temos esse aqui que nós podemos tocar no outro, mas a teofania, nesse sentido desse corpo aqui, não. É só lá aonde ela está. Lá o William Branham foi, estava lá. O William Branham lá, ele, na teofania também, ele estava na teofania. Aí as mulheres vinham e abraçavam com ele e diziam: ó, meu precioso irmão. Eu estou falando às mulheres porque lá não tem glândula feminina e masculina. Lá é uma só glândula. Lá só existe um amor divino, um amor perfeito. E é por isso que eu estou falando assim, ó, valorize a sua alma, porque aquele lugar ela já viveu um tempo e ela quer viver eternamente lá, ela não quer sair de lá. E aqui, porque nós erramos e pecamos, todos nós pecamos, a única maneira de retornar agora é através do sangue. Talvez eu leia uma outra mensagem que não tem nada a ver com o assunto, num sentido, né? Então vamos aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. No parágrafo 41 dessa mensagem aqui. Olha, no 40, da mensagem Cristo. Escute bem aqui. Então, notem, quando o homem vem à justificação, ele vem às águas de separação. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As águas de separação. O homem que vive em adultério, a mulher que não está vivendo corretamente, os rapazes e moças que não estão vivendo corretamente, vêm aos átrios e pela pregação da palavra são separados. Porque o que separa você do pecado é a palavra. Então, quando você está ouvindo a palavra, você fica separado para Cristo. Tá? Então, são separados. O Espírito Santo diz, isso está errado, não faça isso. Separação. Então, mediante isto, eles são lavados pela água da palavra. Ouvindo a palavra, eles recebem fé. Aqui eu quero que os irmãos entendam. Por isso que muitos parágrafos que os irmãos leem, às vezes não entendem, acham que é uma contradição, mas não é. Porque ele vai falar assim, aqui você recebe fé intelectual, mas depois eu vou explicar o que significa isso. Então ele diz, ouvindo a palavra, eles recebem fé intelectual. Agora, é mais ou menos até onde chega metade da igreja. Ou mais fé intelectual. E dizem, sim, eu creio nisso, mas espere, há ainda mais coisa antes que a redenção seja concluída, tem que passar por algo mais, porque às vezes a pessoa para, eu ouvi a palavra e Deus me perdoou e para. Quantas pessoas vão embora e não voltam mais? É por causa disso. Mas veja que o principal, agora vamos lá, quer dizer, se você ouviu a palavra, está ouvindo e você arrependeu dos seus pecados, então aí você foi separado, Deus te colocou para daqui para frente ele te redimir. Porque o que redime é o sangue. Escute bem. Lembre-se, você está nos átrios agora.
Quer dizer, ouviu a palavra, mas a próxima coisa é entrar no companheirismo com os crentes sobre a base comum do companheirismo. E antes que pudesse entrar, depois das águas da separação, que as águas da separação os separavam de seus pecados, eles tinham que passar pelo testemunho público das 7 listas de sangue. Deixa eu explicar para os irmãos. Era lá no Velho Testamento. Sobre aquela bezerra vermelha que era morta. Depois dela morta, Eleazar, que era o sacerdote, pegava com o dedo do sangue da novilha antes dela ser queimada e jogava lá na igreja, lá no tabernáculo, 7 vezes, mostrando que isso seria as 7 eras da igreja banhada com o sangue de Jesus Cristo. Depois que aquela novilha estava morta, então eles queimavam aquela novilha e colocavam a cinza da novilha como água de separação para que a igreja passasse naquela cinza antes que entrasse debaixo das 7 listas de sangue. Mas aqui nós encontramos, se eu não li aqui, mas aí os irmãos vão ver que em Efésios 5, verso 26, as águas de separação aqui é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, aí você toma uma posição, mas para você ser redimido, você tem que entrar debaixo do sangue, que é o caso que ele vai ensinar aqui. Então, veja aqui, aí ele continua falando aqui, ó. E antes que pudesse entrar, depois das águas de separação, né? Então tinha que passar debaixo das 7 listas de sangue, mostrando que a morte fora diante deles para pagar pela passagem. E cada crente, depois de ouvir a palavra, tem que chegar ao reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. A morte indo diante deles para trazê-los ao companheirismo. Aí vocês vão notar que companheirismo não é como muitos ensinam aí. Companheirismo é através do sangue, voltar àquele verdadeiro companheirismo que nós tínhamos com ele antes da fundação do mundo. Não é companheirismo como eles pensam hoje. É o verdadeiro companheirismo através do sangue. Então, a maioria dos companheirismos falados hoje é ilusão. É para iludir as pessoas. Tá? Então, vamos mais. Aí ele disse aqui. E então dentro, passando pelo sangue aspergido na porta, lembre-se, eram 7 listas, as 7 listas falavam das 7 eras da igreja. 7 é o número perfeito de Deus. Nenhuma outra forma de redenção há, somente através do sangue. Desde Gênesis até hoje, só somos redimidos pelo sangue. Igreja não redime ninguém, tá? Ouve a palavra, se você ouve a palavra e arrepende, então logo você entra debaixo do sangue e entra nesse companheirismo com Cristo, porque o companheirismo não é com a igreja, o companheirismo é com Cristo, tá? É isso. Então vamos mais. Através do sangue ele fala 7 anos, mas depois ele volta. 6.000 anos até o milênio. Tem 6.000 anos que Deus redime as pessoas através do sangue. Alguém pode pensar, mas no Velho Testamento? Sim, no Velho Testamento, quando as pessoas que criam na lei e faziam aquilo de coração, eles morreram, ficaram esperando por Jesus. Quando Jesus morreu, antes da ressurreição, foi lá e tirou eles do paraíso. Porque dependia de sair. Eles não foram para o inferno, eles foram para o paraíso.
Mas eles não poderiam retornar à glória sem o sangue. Então, várias mensagens diz, até a mensagem do rapto diz, aqueles santos do Velho Testamento estão na glória. Por quê? Porque Jesus já passou no paraíso e levou eles para a glória. Porque depende, eles criam, mas depende do sangue de Jesus. Hoje nós estamos aqui dependendo do sangue dele. E vamos sair daqui através do sangue. Então ele disse aqui, nenhuma outra coisa senão o sangue será reconhecida em qualquer tempo. Um testemunho público do sangue traz vida. E eles tiveram que entrar em cada era através do sangue. E depois de entrar no sangue, eles estavam no companheirismo. Que lindo, que coisa linda aqui. A única base, aqui está, captem isto. Me sinto religioso, realmente me sinto. Vejo, a única base sobre a qual qualquer crente pode se encontrar com Deus é no sangue. A única base, nenhum outro fundamento. No Antigo Testamento não havia nenhum lugar onde Deus receberia. Eles tinham que vir ao tabernáculo, e o tabernáculo representava Cristo. Aí ele disse mais embaixo aqui. Agora, no sangue do Senhor Jesus, Deus desceu da glória, trouxe a si mesmo para dentro do útero de uma mulher, e ali Deus, o Criador, envolveu-se a si mesmo e criou uma célula de sangue, uma virgem que não conhecia nenhum varão. Se você não crê nisso, você ainda está em pecado. Ela não teve nem nada a ver com o homem. O próprio Deus, Cristo não era judeu, nem sangue, o seu sangue não era judeu, nem gentil. Domingo, se Deus quiser, eu vou pregar uma mensagem aqui sobre esse assunto. Ele era o sangue de Deus, a célula sanguínea vem do macho, e o macho era Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus, sem nada de sexo. Está vendo? Então, o que nós temos que entender, o caminho de volta é Jesus Cristo. Todo mundo pecou? Pecou. Mas olha aí o caminho de volta. O sangue te coloca de novo na posição que eu e vocês precisam. Então aqui, eu tenho muitas mensagens que talvez depois ainda vou pregar sobre as maneiras que o povo não entende. Por exemplo, na Bíblia, fala sobre, nós hoje entendemos que a alma é teofania. Na Bíblia, às vezes fala tabernáculo, ou fala anjo. Jesus mesmo falou daquelas criancinhas, vocês devem recordar que Jesus falando daquelas criancinhas, que os seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Eu creio que é São Mateus 18, por ali. Aquela palavra, eu estou com uma mensagem aqui, perguntas e respostas aqui. Aqueles anjos eram exatamente as teofanias daquelas crianças. A teofania sempre quer adorar a Deus. Tá? Sempre quer adorar. Então ele respondeu, deixa eu ler, só para os irmãos verem aqui. Depois os irmãos podem ler a pergunta e resposta. Número 12, fizeram a pergunta aqui, assim, no parágrafo 303, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do Pai que está no céu. Isso é correto. Eu vou ler só o finalzinho aqui. Aí ele disse aqui agora. Ele falando da teofania, segundo aos Coríntios também, se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eterno no céu, que é o mesmo, que é a mesma alma. Tá?
Aí embaixo, aqui em 317, ele disse aqui. Agora ele disse, vede, não desprezeis. Se você realmente tomasse a interpretação da palavra, é maltratar. Não maltrate um daquelas crianças. Você não faça isso. Elas são crianças. E agora observe, por quê? Porque seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Veem você? Em outras palavras, seus anjos, seus mensageiros, seus corpos angelicais, que se irão se morrer antes, estarão sempre diante da face de meu Pai que está no céu. Antes aqui ele falou que era aquela teofania. Agora, se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, já temos outro esperando. É isso certo. É isso, é esse corpo. Você viu aqui? E Jesus estava falando, olha, não maltrata essas crianças, porque eles têm uma teofania lá, que sempre está diante de Deus, honrando-a. Estão vendo? Por que eu disse, valorize a sua alma? Porque a alma, ela não quer pecar. Ela quer voltar ao lugar de origem, de onde ela já veio, que já teve um período de tempo gozando. Ela não quer ir para o inferno, ela não quer sofrer. E a única maneira dela voltar à origem é aceitar o sangue de Jesus Cristo. Porque alguém pode estar pensando, mas todo mundo tem oportunidade? Tem, todo mundo tem oportunidade. Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem que crer. Estão vendo aqui, porque nós estamos lendo, nós estamos mostrando isso. Porque às vezes tem muitas pessoas que afastam. Jovem, por exemplo, jovem, ele sempre praticamente é iludido com coisa. Sabe? Todo mundo sabe disso, eu já fui jovem, muitos vivem hoje, olha a juventude hoje, a maioria, porque a minoria é que aceita a verdade. Mas se esses jovens que hoje estão morrendo aí, se eles soubessem que há uma vida melhor do que essa, se eles soubessem que há uma maneira de evitar sua alma de ir para o inferno, quer dizer, mas eles querem? Não querem, eles não querem, não estão querendo, mas vocês que estão na igreja, vocês que já passaram, muitos filhos que saem que os pais insistem, meu filho, vai para a igreja, não faça isso, vai, por que você não volta? Volta para o aprisco, volta para o lugar certo. Porque a igreja não salva, mas a palavra que sai daqui salva a pessoa. É isso. Porque às vezes a pessoa sempre pensa assim, mas na mesma hora você está falando de igreja, você está falando sobre igreja. A igreja existe para você vir ouvir a palavra de Deus. Não é a igreja que te salva, é a palavra pregada que te salva. Então, se você quer receber a palavra, se você quer ficar debaixo do sangue, então ouve a palavra. Ouve a palavra. Deixa eu ler a escritura que eu disse aqui. Não precisa dos irmãos abrir, não. É Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, que diz assim, Então, falando da igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lavada pela água da palavra. Então, a palavra lava. E logo que é lavada, então ela entra debaixo do sangue. Ela entra no companheirismo através do sangue. E o companheirismo é voltando à origem novamente, porque o sangue foi derramado exatamente para Deus, para nós retornarmos novamente ao Criador.
para ter o verdadeiro companheirismo, porque ele quer ter companheirismo com os seus filhos eternamente, tá? Não é só daqui para ali, não, é eternamente que ele quer. Então, veja aqui ainda, eu vou lendo só algumas, porque já está passando o tempo ali, mas veja aqui para os irmãos aí uma coisa aqui, ó. O conflito entre Deus e Satanás. Só 2 parágrafos, 51 e 52. Satanás, no Éden, quando ele veio com esses ataques para atacar a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com a palavra, Satanás atacou a palavra. Ele não ataca a pessoa, ele vai na palavra. Se ele puder tirar a palavra de você, aí é o que ele quer. Porque se ele tirar a palavra, você já está morto. Tá? Então ele não ataca a pessoa, ele vai direto na palavra. Como ele fez com Eva. Quer dizer, foi assim que Deus disse. Ele citou a Escritura, porque ele conhecia mais do que Eva. Porque Eva ficou sabendo depois que Adão explicou para ela, mas Satanás já sabia. Satanás já chegou e falou, olha, foi assim que Deus disse. Não comerá disso, isso, isso. Aí Eva começou, mas ele falou também que se a gente comer, a gente vai morrer. E aí ele queria era isso, né? Ele falou, não, certamente não vai acontecer isso. Porque Deus é muito bom. Todo mundo sabe, mas só que ele não explicou para ela que Deus também é juiz. Que Deus não deixa passar nada. Porque ele já tinha falado com Adão, Adão, se você fizer, você morre. E isso aí, ele não falou não, mas falou não, isso aí, ele sabe. E outra coisa, é porque se você tiver mais conhecimento ainda, você vai ficar igualzinho a ele. Tá? Você vai ficar igual a ele. Aí ela pensou, mas que coisa, né? Já pensou coisa boa que Eva tinha, por isso que, olha, que vida boa que Eva tinha, e Satanás ainda queria que ela ficasse igualzinho a Deus. Não. E aí ela caiu, tá vendo? Então, esse que é o problema. Então, ele não ataca a pessoa, mas ataca a palavra. Porque se ele tirar a palavra de você, você morre. Então, ele disse, ele atacou a palavra. Vê? Ele não atacou o ser. Ele atacou a palavra primeiro. Olhe, para aquele gatum, lagarto, quer dizer, ele estava falando uma forma lá. O que ele faz hoje, para começar, ele não pode atacar dizendo, bem, essa não é uma boa pessoa, esta é uma boa pessoa, vê? Mas a única coisa que ele tenta fazer, não importa quão boa a pessoa seja, ele é levá-la a negar a palavra. Isso é simplesmente a única coisa que ele quer fazer, é levar você a negar a palavra. Só isso. É só estudo, né? É só estudo, porque se você negar a palavra, você já está morto. Só estudo, né? Satanás tentou atacar a palavra no jardim do Éden, então ele tinha que fazer algo. Agora, que ele pudesse usar, que para o ser humano, a melhor, deixa eu voltar aqui. Que para o ser humano pudesse melhor do que a palavra, ele tinha que ter algo que se parecesse melhor ao humano do que a palavra. E você sabe o que ele usou? Arrazoamento. Só isso. Ele arrazoou a palavra. Só acrescentou, colocou ela mais bonita para Eva. Falou, não, que isso, não é só isso que você ouviu, não. Tem algo melhor ainda para você. E adoçou aquilo e Eva caiu. E Eva caiu, Adão caiu. E Adão caiu, nós caímos também. E aí nós estamos nessa situação, mas crendo e confiando não em nós, mas confiando nele. Ontem mesmo eu estava falando, porque o problema nosso é quando nós não damos conta. Quem é que dá conta? Ninguém dá. Mas quando não dá conta, você vai perdendo, parece que está perdendo valor, não, mas quando você não está dando conta, você lembra de uma coisa. Ele deu conta por nós lá. Lá na cruz do Calvário, ele deu conta por mim e por vocês. É isso que nós temos que fazer. Mas às vezes nós não temos tempo para fazer isso.
para lembrar, né? E aí é que vem os problemas mais sérios, tá? Agora veja aqui, de novo, falando sobre o acontecimento da criação novamente. Eu quero que os irmãos entendam que o profeta sempre falou isso, você nunca pega uma mensagem só, você pega 2 mensagens, 3, para provar o que você prega. Você tem que ter testemunha, e a testemunha é Deus mesmo. É Deus que testemunha a sua palavra, como ontem eu estava pregando sobre a vinda. E provei para os irmãos, falei, olha, estou lendo 2 escrituras, porque se nós lemos uma e não entendeu direito, mas olha a segunda para vocês verem. A segunda escritura que eu li está explicando o assunto que a gente não entendia, né? Se vocês quiserem, eu creio que já está, irmão Silas já até colocou aí para os irmãos ouvirem a mensagem de ontem. Mas vamos aqui, só para os irmãos ver uma coisa. Só para nós terminar aqui. Falando sobre a criação. Deixa eu pegar eu quero ler aqui para os irmãos. Quem é esse Melquisedeque? A partir do 54 dessa mensagem aqui, é só para os irmãos verem uma coisa aqui. Ó, vocês estavam ali em seus atributos. Vocês não recordam. Ó, tá vendo? Na criação, né? Não, porque são somente uma parte da vida dele. São uma parte de Deus quando chegam a ser filho e filha de Deus, exatamente como são uma parte de seu pai. Agora, vamos no 55, para me adiantar. Notem agora seu atributo. Falando primeiro da criação dele, para depois nos criar. Notem agora seu atributo. Agora, o atributo foi primeiramente Deus. O pensamento. Todo atributo mesmo em um ser, sem ser expressado. Então, quando ele expressou, secundariamente, ele se fez a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Isso é falando dele, do Criador, dele mesmo. Notem, no princípio, porém antes, o eterno. Você sabe que o princípio, você sabe que antes era o eterno. O princípio é quando no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui, né? Mas antes era o eterno. É aonde vocês estavam com ele antes da fundação do mundo. Vamos lá. Notem, no princípio, porém antes o eterno. Notem, no princípio era o verbo, quando o tempo começou, era a palavra. Porém, antes que fosse a palavra, era um atributo, um pensamento. Então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Essa pessoa misteriosa. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Pessoa misteriosa. Notem, seu primeiro ser foi espírito. Enchia os céus e enche até hoje. Os céus e a terra. O primeiro ser, Deus, era espírito. Deus sobrenatural, correto? O grande eterno, segundo ele começou a se formar numa teofania chamada a palavra, um corpo. Então, este era o estado que ele estava quando ele encontrou com Abraão e foi chamado de Melquisedeque. Aleluia. Está vendo? Ele, naquele estado, não comia. Não é que ele não tinha mão, não é que ele não tem mão, não é que ele não tem boca. É porque o estado da primeira criação não come, não bebe. É um ser celestial, como Deus. Mas ele chegou, como eu estava falando, ele chegou com uma bandeja de pão, que sabe por que ele trouxe aquele pão para Abraão? Que Abraão tinha vencido a batalha. Você sabe por que nós vamos tomar ceia com ele lá? É porque a batalha foi vencida aqui na terra. Tá?
Então ele chegou, ele estava numa teofania. Então aí, naquela teofania, ele chegou, deu ceia para Abraão, ele mesmo não comia, mas ele podia pegar o pão, dar para Abraão e o vinho também. E aí foi quando a Bíblia diz aqui no capítulo 7 de Hebreus, que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Foi ali naquele lugar. Então ele disse aqui, 68. Agora a diferença entre você como filho veio, ele era no princípio a palavra, um corpo hemorfe. Esse corpo hemorfe aqui era um corpo teofânico, a mesma coisa. Ele entrou e viveu na pessoa de Melquisedeque, quer dizer, nunca mais ouvimos falar sobre Melquisedeque. Ele se converteu em Jesus Cristo. Se converteu em Jesus Cristo. Era a mesma pessoa. Quer dizer, Espírito, Melquisedeque e depois Jesus Cristo. Mas era a mesma pessoa, sempre mudando para chegar a morrer. E como Espírito ele não podia morrer, como Melquisedeque não podia morrer, mas como Jesus Cristo ele morreu no nosso lugar. Tá? É isso. Então, ele se converteu em Jesus Cristo, Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas, e ensinar para os irmãos. Vocês passaram por isso. Uma vez um pregador até falou assim, eu entendi isso diferente, mas ele está dizendo assim, vocês não puderam vir na linha regular de atributos, senão vocês saberiam todas as coisas. Então aí a parte teofânica ficou lá e nós viemos em carne para sofrer, sabe? E reconhecer ele na carne, para depois voltar de novo. Então aí ele disse, agora vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. E vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão e como eu. Vocês se tornaram do atributo a carne para ser tentado. Porém, quando essa prova estiver terminado, aqui, se este tabernáculo se desfizer, temos já um esperando. Essa é a palavra onde vamos. Esse é para onde vamos. Isto é a palavra. Porque quando ele foi criar a teofania, ele falou a palavra haja. Como o nosso corpo também, para viver eternamente, ele já falou haja. E você já tem essa palavra haja já no tempo. Quando o rapto acontecer, ela já vem e encaixa na sua vida. Não é que ele vai ter que falar, ele já falou essa palavra. Então aí ele continua. Então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Depois, tá vendo? Agora, olha ali, não enxerga nem a porta. Mas depois você pode olhar e saber o que foi feito. Quando você voltar naquele corpo. Tá vendo? Aí você vai conhecer as coisas. Né? E é por isso que é triste ir para o inferno. Porque se chegar lá, aí vai lembrar como ele pregou a mensagem. Lembrando-nos do Senhor. Ele diz, Pilatos está lá no inferno lembrando do Senhor a vida toda. Está lá sofrendo e lembrando do Senhor. Por que eu fiz aquilo? Quantas oportunidades que eu tive? A minha esposa me deu oportunidade. Não mexa com esse homem, porque eu sofri muito por causa dele. E lá está lá lembrando. Por quê? E agora? Por isso que o profeta diz, eles têm a maior vontade de voltar e entrar de ter o corpo que eles viveu aqui para arrepender e não tem jeito mais. E nós estamos aqui tendo oportunidade. Então vamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Se o Senhor me deu esse corpo aqui para arrepender, me ajuda a estar pronto no momento antes de sair dessa terra. Porque é triste, irmão, vai ser triste. Então é melhor fazer agora.
É melhor pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós não queremos ir para o lugar errado, pois o Senhor pagou preço para nós voltar à origem. Então, nós vamos fazer uma coisa, deixa eu ler só esse parágrafo e nós vamos vir para frente. A maioria dos irmãos que quiser vir para frente, nós vamos orar pelo menos 10 minutos. Nós vamos orar. Pedir a Deus misericórdia, né? Então, se essa casa terrestre de nossa habitação se desfizer, desse tabernáculo, temos outra. Temos passado por isso para vir diretamente de Deus o atributo, para sermos carne, para sermos tentados e provado pelo pecado como Adão foi. Porém, quando a prova da sua palavra tiver acabado, então somos elevados a este corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. É a palavra que passamos por alto e viemos aqui embaixo para sermos tentados e provados. Se tivéssemos vindo através disso, não teria havido nenhuma tentação, haveríamos sabido todas as coisas. Esta é a razão porque Jesus sabia todas as coisas, porque ele era a palavra antes de ser carne. Deus. E isso quer dizer, ele foi uma teofania que antes de se tornar carne. Mas teve igreja aí, um tempo atrás, aí, disse que a teofania desse que estava sentado do lado desse. Isso é só invenção, né? Você já pensou a teofania sair de um lugar tão bom daquele para vir aqui, sentar aqui junto com o pecador? É triste, né? Mas tudo isso é para iludir o povo, tá? Mas nós não somos iludidos, nós temos uma verdade. Amém? Vamos ir para frente, vamos orar. Vou chamar o irmão Inácio para ficar aqui na frente. Nós vamos orar pelo menos uns 5 a 8 minutos. Quem quiser, não quiser vir para cá, pode ficar aí também, mas quem puder vir, pode vir. Pode vir para frente. Vamos orar.
és escolhido e tudo isso Ele te deu. És herdeiro da família de Deus. E o que passou já não importa mais. Teu passado Deus não conhece, te perdoou. Agora és escolhido e tudo isso Ele te deu. És herdeiro da família de Deus. És herdeiro da família de Deus. Uma Maria, uma Maria.